Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso das células-tronco em cães. Então, o tratamento com células-tronco é um tratamento que ele tem aumentado muito na medicina veterinária e nós aqui na Ortho4Pets estamos fazendo cada vez mais esse tratamento nos pacientes com problemas ortopédicos, principalmente pacientes aí com doenças articulares, né? Então, casos de artrose, e nós temos obtido um resultado muito legal para esses pacientes. Então, hoje esse vídeo é para falar um pouquinho sobre o uso das células nos cães e o objetivo, né, é que você aí, tutor de cão ou gato, né, mais focado para cães ainda atualmente, entenda um pouquinho mais sobre o papel das células nesses animais, tá? Então, uma linguagem bem simples para você conseguir entender bastante sobre esse tratamento, se isso pode ser uma opção viável ou não para o seu pet, tá? Então, vamos lá. O que são as células-tronco, né? As células-tronco, elas são células não especializadas. Então, o que seria isso, né? Elas são células que conseguem se diferenciar em diferentes tipos funcionais, diferentes categorias de células. Então a gente pode ter aí, né, tanto uma diferenciação em cartilagem, né, ossos, tecido muscular, nervoso, e elas são células que vão ser retiradas aí, né, do excesso de gordura de animais saudáveis e vão ser, né, preparadas aí em laboratório, né, esterilizadas e chegam para a gente prontas aí para aplicação. Algumas empresas, alguns grandes laboratórios fornecem essas células já prontas para aplicação, enquanto outras, né, entregam para a gente congeladas e a gente acaba tendo que colocar numa centrífuga, né, numa maquininha, e fazer todo o processo de descongelamento para aplicar no paciente através de uma infiltração, né? Seria uma injeção aí no local que a gente precisa aplicar. Então, a principal função das células-tronco é fazer a regeneração dos principais tecidos, então tecido de cartilagem, né, tecido ósseo, muscular, tecido nervoso. Então, o objetivo assim que a gente nota no uso das células não é algo milagroso, né? Então, assim, um tratamento que vai você aplicou ali, ele tem uma regeneração incrível do tecido, aquele tecido volta a ser como antes, né? Então não é bem isso que a gente vê na prática, mas o que a gente vê na prática das células-tronco é um efeito analgésico muito legal, então um efeito para dor importante e um efeito anti-inflamatório também, né? Além dessa capacidade de regenerar os tecidos. Eu vejo que hoje em dia o foco está muito nessa questão, né, na regeneração do tecido, o tecido ele voltar a ser como antes, e não é bem isso que acontece, mas ele tem essa questão da propriedade analgésica e anti-inflamatória bem importante. Então isso é bem legal no tratamento e a gente acaba usando muito as células com essa finalidade, tá? Então, quais são as indicações aí das células-tronco, né? Então a gente vê que, principalmente aqui na nossa rotina, são aqueles pacientes que já têm uma artrite, uma artrose, né? Que seria o desgaste da articulação, que a gente chama também de DAD, que é a doença articular degenerativa. Então, são pacientes aí que têm doenças como displasia do cotovelo, que é o encaixe ruim da articulação do cotovelo, às vezes displasia coxofemoral, que é o encaixe ruim ali da articulação do quadril do cachorro, e tudo isso acaba, né, gerando aí um desgaste, e o tratamento com as células beneficia principalmente a dor ali naquela região, né, e um pouquinho da regeneração do tecido afetado, tá? Então pode ser usado também para o tratamento de artrose, né, em joelho, então para pacientes que têm ruptura de ligamento cruzado, que embora mesmo com a gente sabe, né, hoje em dia que o tratamento para ruptura de ligamento ele é cirúrgico, né,
Então é necessário realizar a cirurgia, por exemplo, de TPLO, mas em conjunto com a cirurgia de TPLO, o tratamento com o célula-tronco ele pode ser realizado. Então pode ser realizada ali uma infiltração. O mesmo acontece com a luxação de patela. Então, quando aqueles cães têm a patela se deslocando, a gente sabe que o tratamento ele é realizado através de uma cirurgia para encaixar novamente a patela ali no lugar, né? Mas o tratamento com a célula-tronco também ajuda ali na questão da inflamação e do desgaste tecidual que ele vai acontecer em um paciente que tem esse tipo de doença. Então, é o principal uso aqui nosso na clínica, tá? Então, a gente vê também que tem outras indicações para o uso das células-tronco. Então, pacientes aí com sequelas de sinomose, então a gente vê aqueles pacientes com mioclonias, com tremores, né? Eles tendem a ter uma resposta legal ao uso das células-tronco, né? Então, pacientes também com ceratoconsjuntivite seca, que é um probleminha no olho, né? Então, também podem se beneficiar do uso. E existem alguns estudos, né, que dizem aí que as células-tronco elas ajudam com tecidos inflamados no geral, né? Então, uma célula-tronco poderia ser usada, por exemplo, para auxiliar pacientes que têm hérnia de disco. Então, pacientes que têm uma hérnia poderiam utilizar as células através da via epidural, por exemplo, né, que é como se no humano fosse a RAC, a anestesia, né? Então, as células-tronco elas podem ser aplicadas dessa forma. Então, existem aí várias indicações de célula-tronco. Então, as células também poderiam ser usadas para ajudar aí a cicatrização de uma fratura, né, um osso quebrado. Então, são esses os principais benefícios. Então, a gente sabe também que as células elas podem ser associadas com o uso de outras terapias na hora de fazer a injeção, como, por exemplo, o plasma rico em plaquetas, que a gente tem outro vídeo para explicar sobre o uso do plasma, mas ele basicamente é quando a gente retira o sangue do animalzinho, coloca numa máquina, né, que é a centrífuga, e pega a porção, né, vamos dizer assim, superior aí, e que é a porção com o PRP, e junta com a célula-tronco e aplica na região. O PRP ele é rico em fatores de crescimento, né, com propriedades cicatrizantes, anti-inflamatórias, então a gente consegue usar em conjunto. As células, muitas vezes a gente precisa fazer a aplicação no animalzinho com sedação, principalmente se ela for via infiltração, porque a injeção ela acaba doendo e ela tem que ser aplicada no local correto, então você tem que conseguir aplicar ali no quadril, né, no joelho, e isso além de gerar um desconforto, o animalzinho ele às vezes não deixa, né, fica um pouco agitado no momento da aplicação, então a gente precisa de uma sedação. Para isso a gente precisa de exames pré-anestésicos, né, antes da anestesia e da sedação. Além disso, as células-tronco, eu acabei não colocando aqui, né, mas como contraindicação, a gente não pode usar a célula-tronco em cães que têm tumores, né, câncer, então elas não têm essa indicação. Porque como ela tem esse tropismo, né, essa busca por tecidos inflamados, ela pode ir ali para a região, né, aquilo acaba aumentando. Mas existe um mito também de que a célula-tronco ela pode causar um tipo de câncer, alguma coisa assim. Isso não é verdade, tá? Então é algo que é mais um mito mesmo, mas nos pacientes que já têm tumores a gente não utiliza. Então pacientes que já têm problemas aí como câncer, a gente opta por outros tratamentos, né? Então tratamento com ácido hialurônico, então muitas vezes tem outras opções que não a célula-tronco, tá bom? Então geralmente quando é feita a aplicação das células, a gente também
não faz aí o uso de anti-inflamatórios, porque as células gostam desse tecido inflamado, né? Então, se você utiliza o anti-inflamatório no pós-aplicação, o animalzinho, ele tem o efeito aí perdido das células. Então, basicamente, é isso, né? Um vídeo curtinho, mas para explicar um pouquinho aí do uso das células. Mas, basicamente, na nossa rotina aqui, a gente tem usado bastante para cães aí com desgaste das articulações, que seriam aí cães com artrose. Então, se seu animalzinho ele tem aí displasia, né? Ele já passou por alguma cirurgia de joelho, teve alguma fratura que não está cicatrizando bem, enfim, são várias os benefícios aí, indicações da célula, né? Então, para saber mesmo se o seu animal está apto né, a aplicação da célula-tronco, é imprescindível aí que a avaliação seja feita por um médico veterinário e aí ele vai determinar o tratamento, tá? O protocolo mais indicado para o seu animalzinho, tá bom? Então, só para passar um pouquinho uma visão geral, mas não deixe de procurar um médico veterinário para que ele que vai conseguir determinar certinho o melhor tratamento para o seu animalzinho, tá bom? Então, um abraço e até mais. Precisando, conte conosco na Ortho4Pets para aplicação de células no seu animalzinho e para cuidar de qualquer tipo de doença óssea aí no seu pet, tá bom? Um abraço, até mais.